Atualmente existem diversos obstáculos que fazem com que as pessoas acreditem que não gostam de ler ou que faz com que as pessoas não consigam se concentrar em uma leitura, né? Não consigam ter foco. Um dos principais problemas é justamente as redes sociais, né? O excesso de informações que nós temos atualmente e o modelo em que essas redes sociais são criadas. Eu não sei se vocês sabem, mas praticamente todas as redes sociais, elas são criadas, estruturadas para que o usuário permaneça o máximo de tempo possível naquela rede social, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar o caso do Instagram, se você entrar ali na aba do explorar, vai aparecer todos os conteúdos que você gosta ali, né? E quase sempre vai ter um vídeo que você vai achar interessante naquela aba. Por quê? Porque ele compreende os seus hábitos de consumo de conteúdo, o que você passa mais tempo assistindo, o que você curte mais, o que você mais interage comentando. Então são esses assuntos que vai aparecer mais para você, tá? Então, este tempo que nós dispendiamos com as redes sociais é um tempo que nós poderíamos, por exemplo, gastar lendo, né? E as pessoas acreditam, por exemplo, que não tem tempo para ler, mas muitas delas têm tempo para passar horas e horas nas redes sociais, fazendo absolutamente nada de útil, né? Apenas vendo vídeos, vendo fofocas. Então esse é um dos obstáculos que muitas pessoas falam, que é falta de tempo para a leitura. Outro problema que elas falam é com relação ao foco, à concentração. Eu não consigo me concentrar para ler. Quando eu começo a ler, já dá um sono, né? Ou então eu não consigo compreender as palavras ali. Muito disso também vem desse consumo excessivo de informações nas redes sociais. Hoje, os vídeos mais vistos nas redes sociais são provavelmente os Reels, né? Os Shorts, esses vídeos rápidos, né? No máximo 1 minuto. Então, nós vamos passando freneticamente de um tema para outro, de um assunto para outro, de um vídeo para o outro, e nós não paramos mais para se concentrar, para forçar o foco ali. Então é até óbvio que isso tire uma boa parte do nosso poder de foco, do nosso poder de concentração, né? Muitas pessoas hoje não conseguem, por exemplo, assistir um filme de 3 horas em preto e branco, mesmo que seja um filme clássico e muito bom. Por quê? Justamente por essa quantidade de tempo gastada em vídeos curtos, muito curtos, com excesso de cores, né? E isso impede também a questão do foco na leitura. Você não consegue pegar um livro, por exemplo, do Dostoiévski, Crime e Castigo, se sentar e começar a ler, né? Esse livro aqui, por exemplo, tem por volta de 500 e poucas páginas. Então, se você não tem um treinamento, você provavelmente vai parar pelo caminho. Eu tive muita dificuldade em terminar esse livro, né? Eu demorei mais de 1 mês para terminar ele, tá? Por quê? Justamente porque eu não tinha desenvolvido esse poder de concentração, essa constância na leitura. Eu procrastinava muito. Então essas coisas, elas tiram essa força de vontade, esse poder de focar, né, de entrar num flow ali, no estado de fluxo da leitura. Hoje eu percebo que eu entro com muito mais facilidade nesse fluxo, né, da leitura, nesse flow. Sabe aquela sensação quando você entra dentro da leitura e mergulha nela? Você não percebe o tempo passar, você está totalmente concentrado ali na leitura. Então eu consigo entrar muito mais facilmente hoje do que em anos passados, né, em que eu, por vezes, perdia muito tempo, né, nas redes sociais.
Hoje eu ainda utilizo, ainda perco tempo, né, por muitas vezes, mas olhando para trás eu percebo que é bem menos. Hoje eu consigo ler muito mais, tá? Então eu queria dar algumas dicas para vocês de como resolver essas questões, né? Então, a primeira delas é justamente tentar limitar as redes sociais que você usa, tá? E limitar o tempo também. Não apenas quais redes sociais você usa, mas também o tempo. Tem pessoas que querem ter todas as redes sociais que existem no mundo, né? Então elas se cadastram em todos, consomem conteúdo de todas aquelas redes sociais. Então limite essas redes sociais e tente limitar o tempo que você utiliza essas redes sociais. No Instagram mesmo tem como você limitar lá o uso diário. Por exemplo, a 1 hora, a 30 minutos. Então isso é possível. Então faça essa limitação. Uma segunda dica que eu dou é com relação aos textos. Tem muitos livros que você encontra disponíveis em PDF. Então eu sugiro você fazer como eu fiz. Eu criei um grupo no WhatsApp comigo mesmo, o nome Livros, e eu vou colocando lá todos os livros que eu tenho interesse em ler. Então, por vezes, quando eu pego o celular, em vez de eu gastar tempo com as redes sociais, eu pego um daqueles livros que eu tenho interesse e começo a ler. Então, você está colocando ali livros úteis, bons, que você tem interesse, e é como se fosse em vez de você ativar um gatilho ali de buscar as redes sociais, você tem fácil ali na sua mão um livro para você ler, mesmo sendo no celular, né? Você está lendo. Então é uma forma de você conseguir ler mais e aproveitar os momentos que em tese você iria procrastinar, aproveitar para ler, tá? Outra dica, tente silenciar as notificações dos, dos aplicativos que não são tão importantes assim, né? Nós somos naturalmente muito curiosos. Então é por isso que quando você entra lá no Instagram, tá o coraçãozinho vermelho lá com as notificações, você quer clicar para ver o que é. Então, se todos os dias, tá, a todo momento aparecendo várias notificações no seu celular, você naturalmente vai querer ver aquelas notificações, ver o que é, né? Ver as mensagens novas, as curtidas, os comentários, tudo isso. Nós somos assim. Então, tente silenciar as notificações desses aplicativos que talvez não são tão importantes, né, para você receber as notificações dele, certo? Outra dica é você ter um ambiente em que você possa estar tranquilo e concentrado para uma leitura. Você pode fazer isso no seu quarto, né, na escrivaninha. Às vezes alguém faz isso na sala ou até na cozinha. Então tente escolher os melhores momentos em que você tem mais essa oportunidade de estar em silêncio e de se concentrar para fazer essas leituras, certo? Então essas são algumas dicas que eu acredito que são muito importantes para quem quer realmente começar a ler, e às vezes você já começou a ler e quer se manter constante, né, no hábito da leitura. Então, a constância é muito importante também. Então essas dicas vão ajudar vocês a se tornarem constantes com o hábito da leitura, certo? Então façam isso, escolham os livros que você tem interesse, né, evite aqueles que você não tem interesse e quer ler, às vezes você começou a ler e só quer ler só para terminar mesmo. Eu acho que isso é uma perca de tempo. Você tem que escolher os livros que você está profundamente interessado neles e estudá-los. A não ser, é claro, que você está fazendo uma faculdade aí e é meio que obrigado a ler ali os livros da faculdade para fazer alguma prova, alguma coisa do tipo, né? Aí é outra situação diferente, tá? Mas espero que essas dicas que eu falei tenham ajudado vocês a se manterem constantes no hábito da leitura e vocês consigam vencer esses obstáculos e se manterem firmes, lendo
aprendendo e se educando, se autoeducando, tá? Muito obrigado a todos por assistirem a um vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem com aquela pessoa, com aquele seu amigo que quer começar a ler ou que começou até a ler, mas não consegue se manter constante no hábito da leitura. Eu acredito que vai ser benéfico para ele. Muito obrigado a todos.